Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Crepúsculo, O Tigre Adormecido. Capítulo 111, Início da cerimônia. Amanhã me encontrou encarando o teto. Minha mente calculava o tempo em Forks. Deveria ligar para Edith e contar que cheguei? Não, eu realmente não teria nada para lhe dizer. Levei mecanicamente a barra de granola sem graça à boca e a terminei. O que eu não daria por um sanduíche de panqueca com bife ancho agora. Meus queridos companheiros de clã devem ter esquecido de trazer meu jantar ontem à noite. Um instante antes de Rohan entrar, ouviu-se uma batida seca na porta. Ótimo, você acordou. Ele jogou um embrulho de tecido para mim. Vista isso, é tudo que você vai usar quando começar a subida. Não temos muito tempo, a cerimônia começa ao nascer do sol. Levantei-me e sacudi o embrulho, revelando que era uma túnica cinza. Dando de ombros, comecei a tirar a roupa e a vestir a túnica. Fale-me sobre este teste que vou fazer. O roupão arranhava minha pele e cheirava a fumaça, como se tivesse ficado guardado perto de uma chaminé ou algo assim. Rohan assumiu a mesma postura da noite anterior, perto da porta, com os braços cruzados. Você carregará a chama, disse ele secamente. Um braseiro ligado ao seu fogo. Você escalará até que a montanha decida se você é um de nós ou se ela o engolirá. Isso é, vago, murmurei, ajeitando a barra da blusa. O que acontece se eu cair? Ou se o fogo se apagar? Ele nem pestanejou. Então você falhou. Falhar no sentido de voltar ao início e tentar novamente ou... Falhar significa morrer. As palavras me atingiram em cheio, e a raiva tomou conta da minha mente. Não foi isso que você me disse, Rohan. Eu teria tido mais chances se tivesse ficado com os Cullens e lutado contra qualquer coisa que viesse pela frente. Estou partindo de uma posição de fraqueza, e você me trouxe aqui. O que me impede de me transformar agora mesmo e lutar para sair dessa? Vim aqui para aprender a controlar minha forma, para aprender sobre a família do meu pai. Não para ser emboscado com um teste de vida ou morte logo no meu primeiro dia aqui. A expressão de Rohan endureceu, mas havia um lampejo em seus olhos, rápido como um relâmpago. Não era culpa, algo mais próximo da urgência. Você quer lutar para sair daqui? Então se transforme. Faça isso agora. Fuja deste quarto, me atravesse e tente correr. A montanha vai te engolir antes que você percorra 1 quilômetro. E o fogo dentro de você. Ele balançou a cabeça uma vez. Ele não se importa se você acha que está pronto. Ele não se importa com Edith. Ele vai te consumir, e quando isso acontecer, ela é quem vai pagar. Você fala como se eu não tivesse nenhum controle sobre a minha transformação. Nunca representei um perigo para ninguém que não tenha me atacado. Consigo controlá-la o suficiente para lutar com o Jasper sem machucá-lo. O que você está escondendo de mim? Rohan deu um suspiro profundo. Se um membro desta tribo que possui o fogo não se submeter ao jugo antes dos 25 anos e não completar a provação, ele enlouquece. Os instintos da besta tomam conta. Não importa a forma. Respondi, mas isso não acontece com os Kileut, e eu tenho o sangue deles. O que te faz pensar que serei afetado por isso? Rohan elevou a voz pela primeira vez desde que o conheci, porque você não é um lobo, mas um tigre. Sim, parte do Dom Kileut agora corre em suas veias, mas o sangue de tigre ainda é dominante. Seu tamanho é diferente de tudo que já vi, mas temos formas que você ainda nem começou a compreender. Ele respirou fundo para se acalmar. Sua transformação, ou mudança, como você chama, aconteceu anos antes do previsto. É verdade que não sabemos o porquê nada parecido aconteceu com seu pai ou seu irmão. Ninguém mais tem o sangue dos Kileut, então não sabemos ao certo o que acontecerá com você. Por isso foi decidido que você faria o teste mais cedo. Ele estendeu a mão em direção à porta, abruptamente mais uma vez. Venha, o sol não vai esperar por você. Fiquei parado ali por um instante, com os punhos cerrados ao lado do corpo, tentando processar o que ele acabará de me dizer. Uma contagem regressiva para a loucura. Amarrado antes dos 25 anos ou arriscaria perder tudo, inclusive a mim mesmo. E considerando que eu havia me transformado antes do meu aniversário de 18 anos, apostaria que ser amarrada não era mais uma opção. Não que eu fosse permitir que isso acontecesse de qualquer forma. Minha forma de tigre faz parte de mim, sua força é o que me dá alguma esperança de igualdade com Edith. A sensação que tenho ao correr pela floresta em Forks, a conexão que sinto com o mundo. Não, ninguém ia tirar nada disso de mim. Forcei uma risada, áspera e amarga. Então é isso? Me obrigar a subir a montanha, torcer para que eu não me esgote e chamar isso de tradição? Que reunião de família, hein? Minhas próprias palavras fizeram minha raiva explodir, mas por baixo dela havia algo mais me atormentando. Medo. Não por mim. Por Edith, por Bella, pelos Cullens que me trataram como família desde o primeiro dia. Pensei em Rosalie bem em quase todos. Se Rohan estivesse certo, se ao menos houvesse uma chance de ele estar certo, eu não podia me dar ao luxo de ir embora. Apertei o roupão ao redor do meu corpo e encarei-o. Ótimo. Mostre-me onde começa este teste. Rohan não sorriu, não acenou com a cabeça, apenas se virou e saiu na frente. Eu segui, o tecido áspero do hobby contra a minha pele, o ar da manhã movendo o hobby desconhecido ao redor das minhas pernas. Qualquer frio que ele carregasse não me fazia estremecer devido à minha temperatura interna. As ruelas estreitas por onde vagueava na noite anterior ainda estavam praticamente vazias. De vez em quando, cruzava com um homem ou uma mulher, mas nenhuma criança. Todos me olhavam surpresos, seus olhos me seguiam enquanto Rohan e eu passávamos, mas ninguém dizia nada. Nem um sussurro, nem uma tosse. Apenas o peso de seus olhares pressionando minhas costas.
Assim que retornamos ao pátio do pagode, vi um grupo de figuras vestidas com túnicas sentadas em círculo ao redor de um grande braseiro preto. Enquanto o observava no chão, calculei suas dimensões mentalmente. Parecia ter cerca de 60 centímetros de altura e talvez 75 centímetros de largura, com alças em ambos os lados daquela monstruosidade redonda. Olhando mais de perto, pude ver várias formas de animais esculpidas nele, parecendo gravuras com uma tonalidade ligeiramente diferente do restante do metal escuro de que era feito. Enquanto inspecionava o grande braseiro, ouvi a porta do pagode abrir e voltei minha atenção para a figura que emergiu. Era o mesmo homem da noite passada, ele ainda tinha uma presença quase sufocante. Seus cabelos laranja e pretos eram difíceis de distinguir na luz da madrugada, sua estatura era apenas alguns centímetros menor que a minha, mas meu volume superava sua compleição esguia. Ele quebrou o silêncio. Quem é você e com que direito pretende escalar a montanha e reivindicar a dádiva do clã? Suas palavras soaram cerimoniais, mas como Rohan não me havia sugerido nada sobre o que dizer, eu responderia à minha maneira. Meu nome é Thomas Nares Raizel, e fui trazido aqui para me submeter a este teste. Estou aqui para descobrir o dom que meu sangue me concede. Não pertenço a nenhum clã, portanto não reivindicarei nenhum. Minhas palavras fizeram muitos no círculo murmurarem entre si, mas eu os ignorei. Nenhum clã me reivindicou quando meu pai morreu, nem ajudou minha mãe quando ela me criou sozinha, então que se danem. É preciso mais do que sangue para formar uma família. Basta perguntar a qualquer enteado ou filho adotivo e eles lhe dirão o mesmo. O líder tribal, bem, é o que eu presumo que seja, parece ofendido com a minha resposta. Seus olhos se estreitam e vejo suas pupilas passarem do formato redondo normal para um formato mais estreito, e a parte branca de seus olhos começa a ficar amarelo escura. Ele solta um suspiro gutural, então sinto a tensão repentina no ar. Ele respirou fundo novamente. Você carregará este braseiro montanha acima. Assim que o tocar, seu fogo será extraído de sua mente e se tornará seu recipiente. Se tentar usá-lo enquanto estiver no braseiro, você falhará. Se tirar as duas mãos do braseiro, você falhará. Olhei para o braseiro novamente. Seu tamanho sugeria algo em torno de 700 a 800 libras. Sem problemas. Como se adivinhasse meus pensamentos, Rohan falou em um tom de voz suficiente para que eu ouvisse. O braseiro é especial. A pessoa mais fraca da aldeia consegue levantá-lo, mas terá de usar toda a sua força. O mesmo se aplica à pessoa mais forte, também terá de usar toda a sua força. Ainda com a tensão das minhas palavras no ar, fiz a coisa mais estúpida que já fiz. Reparem que eu disse até hoje. Continuo com poucas esperanças para as minhas ações futuras. Caminhei até a braseira e a peguei sem me posicionar direito. A braseira apareceu, assustada. Como se ainda não estivesse pronta para ser pega. Talvez fosse só impressão minha, mas foi assim que me senti. Então o peso daquela coisa maldita se fez sentir nos meus músculos, e eu quase a deixei cair, como se estivesse fazendo um levantamento terra de tanta surpresa. Tentando disfarçar o choque, ajustei minha postura para distribuir o peso pelo corpo. Mas então fui invadido por uma sensação de vazio. A presença do meu fogo, que sempre me acompanhava, havia desaparecido. Como se respondesse à minha busca interior, uma chama branca irrompeu da braseira. Se fosse fogo de verdade, teria queimado meu rosto com a intensidade de uma fogueira. As chamas subiram vários metros no ar, e o ambiente ao redor ficou repentinamente frio, pois o fogo absorveu todo o calor para se manter. Poucos instantes depois, o calor estabilizou-se numa altura constante de cerca de 30 centímetros acima da borda da braseira. Olhei em volta para os rostos surpresos daqueles que eu conseguia ver. Então, alguém quer me indicar a trilha, ou eu tenho que adivinhar onde ela começa? Capítulo 112. Conheça a família. Minha atitude desdenhosa causou alvoroço entre as figuras ao redor. Ouvi de tudo, desde indignação a risinhos abafados, vindos das figuras encapuzadas. Por mais tentado que estivesse a olhar em volta para a plateia e tentar entender a reação de cada um, mantive meus olhos fixos no líder tribal. Sua expressão não mudou nem um pouco, porém, por um breve instante, seus olhos se fixaram em mim com uma intenção quase assassina. O caminho começa na escadaria oeste, com o sol às suas costas. Você subirá até chegar ao santuário do tigre esculpido na espinha dorsal da montanha. Ele aparecerá quando a montanha o julgar digno. Ele se aproximou de mim. Quanto mais tempo demorar, menos digno você será. Por um instante nossos olhares se cruzaram. O desprezo em seus olhos contrastava com a teimosia que eu sentia. Ele foi o primeiro a desviar o olhar, virando-se e apontando para um caminho onde vi um portão se abrir. Virei-me e comecei a caminhar, pensando que pelo menos a braseira não estava queimando uma cicatriz de dragão e tigre em meus antebraços. Assim que o portão se fechou atrás de mim e eu não sentia mais os olhares da aldeia me perfurando as costas, reajustei minha postura. Carregar aquele braseiro era incômodo, e andar normalmente exigia mais força do que deveria. Agora que ninguém estava olhando, comecei a rebolar enquanto caminhava. Alcancei os degraus desgastados justamente quando o sol começava a despontar no horizonte, seus raios aquecendo minhas costas. Ao começar a subir as escadas, observei com mais atenção o braseiro e o fogo que ele continha. Minha mente parecia vazia sem a presença daquele fogo. Eu havia me acostumado tanto com a sensação que sem ele, minha mente ficava constantemente distraída e focada nas coisas mais estranhas. Era como se alguém tivesse arrancado um pedaço da minha mente e minha psique estivesse tentando preencher o buraco com memórias e pensamentos aleatórios.
Subindo as escadas em ritmo constante, mantive o olhar fixo através do fogo, tentando enxergar os próximos degraus. Depois de uns 20 minutos, cheguei a um patamar de aproximadamente 5x5 metros quadrados. Virando a cabeça para procurar a próxima escada, vi uma figura borrada parcialmente encoberta pelas chamas bem à minha frente. Ao me concentrar nele, começo a distinguir suas feições. Ele tem cerca de 1,95 metros de altura e cabelos castanho claros. Era corpulento e tinha uma presença calma. Seus traços faciais me eram familiares, de uma forma que me lembrava algumas fotos que minha mãe me mostrava quando eu era criança. O filho pródigo finalmente volta para casa. Já era hora de você prestar homenagem ao seu sangue, filho. Sem me divertir, dei uma risadinha irônica. O pai ausente, aparecendo e agindo como se tivesse o direito de entrar na minha vida como se nada tivesse acontecido. Não foi minha escolha deixar Nares, eu fui levado. De forma violenta e dolorosa. Eu jamais teria abandonado sua mãe por vontade própria. Minha morte tornou a vida dela difícil e a sua solitária. Eu daria tudo para ter estado presente para vocês dois. Minha garganta apertou, a raiva e a tristeza se emaranhando no meu peito até que eu não conseguia mais distinguir uma da outra. Por um instante quase acreditei nele. Quase. Largue o braseiro e deixe-me ver você. Ao menos me dê a chance de te abraçar, filho. A montanha nos deu esta única chance de nos encontrarmos enquanto você ainda está vivo. Suas palavras confirmaram, sem sombra de dúvida, que aquilo era uma armadilha. Desde a minha infância, eu ansiava pela presença do meu pai para me confortar e me ensinar. Houve um tempo em que eu teria dado tudo para sentir o amor e o conforto do braço do meu pai me protegendo e me amparando. Mas essa zombaria não passou de um insulto para mim. Meu pai morreu antes de eu nascer, e um dia eu saberei por quê. Infelizmente, nenhum fantasma no incêndio pode me dar o que eu quero. Ele estava bloqueando o próximo lance de escadas, então continuei subindo com a braseira ligeiramente virada para que o fogo queimasse caso ele ficasse no meu caminho. Ele desapareceu quando a primeira chama da braseira o atingiu e eu retomei minha subida. Degrau após degrau, meus passos pareciam exigir todo o meu esforço, repetidamente. O torpor da subida se refletia em meus pensamentos que tentavam preencher o vazio deixado pela minha paixão. O vazio oco, a dor que sua ausência causava. Pensamentos aleatórios de Denver, depois do meu tempo em Fênix e do curto período que passei em Forks. Depois do que pareceram horas, mas que poderiam ter sido apenas minutos, cheguei a outra clareira. Parei para recuperar o fôlego e encontrar a próxima escadaria. Minha visão, ainda turva pelas chamas que eu carregava, revelou uma figura bloqueando a escadaria quando finalmente a encontrei. Suspirei ao me aproximar. Desta vez, pude ver de imediato quem estava ali. Thomas. Ei, Bells. Veio confessar o amor secreto que sempre sentiu por mim? A fruta proibida que você não podia ter. Como alguns daqueles livros eróticos que você tanto gosta de ler. Ela riu, e o som era música para meus ouvidos. Parecia tão real, mas suas palavras eram como uma faca envenenada me dilacerando. Isso é típico de você, Thomas. Só que vendo as coisas do seu ponto de vista, eu poderia facilmente interpretar suas palavras como se você realmente estivesse apaixonado por mim. Afinal, quem te apoiou quando você desmoronou em Fênix? Quem colocou suas necessidades acima das dela para proteger sua querida prima fragilizada, invadindo minha vida e roubando o tempo que eu precisava com a minha mãe? Se você não estivesse lá, eu teria conseguido manter a atenção dela. Ela nunca teria se casado de novo e me obrigado a ir para Forks. Ou devo te agradecer por isso? Por me colocar numa posição em que tenho a chance de viver uma vida imortal. Tudo o que preciso fazer é convencer aquele aspirante a Bruce Wayne melancólico a me transformar para que eu possa ficar ao lado dele para sempre. Ou até encontrar alguém com quem eu realmente queira estar. Suas palavras me atingiram como uma marreta. Era assim que ela realmente se sentia em relação a mim? Eu estava afetando a vida dela a esse ponto? Balancei a cabeça negativamente. Não, essa não é a Isabela que eu conheço. Essa é a pior versão dela. Mas será que havia um fundo de verdade ali? Será que eu tirei dela sem pensar e não dei nada em troca? Olhei para a figura à minha frente. Obrigado. Você me deu algo em que pensar. Sempre soube que devia a Bella por tudo que ela fez por mim, mas nunca parei para pensar no que talvez eu tenha tirado dela sem perceber. Mas só posso resolver isso com ela, não é da sua conta. Como fizera antes, movi o braseiro para apontar o fogo à minha frente e subi os degraus seguintes. Minha subida recomeçou com os ecos de seus lamentos quando meu fogo a consumiu. A subida começa a me cobrar o preço. Minha respiração está ofegante e cada passo é um novo nível de exaustão. Preciso chegar logo ao próximo descampado, e embora minha mente esteja sendo torturada, minhas pernas descansam um pouco quando converso com quem quer que a montanha me mostre. De repente sinto algo me atingir na lateral e começo a cair para frente com o braseiro nas mãos. Por puro instinto, bato a base do braseiro nos degraus, o que me dá um momento para ajustar os pés e recuperar o equilíbrio. Olhando em volta, não consigo identificar o que me atingiu, mas quase imediatamente sinto o sangue escorrendo pelo meu braço. Seja lá o que for, me pegou de jeito. Enquanto eu estava ali ofegante, senti a necessidade de continuar a escalada. Depois de observar ao redor para ver se havia algum movimento, me virei e recomecei a subida. Desta vez, porém, mantive um olhar atento em relação aos meus arredores. Conforme minha escalada prosseguia, ocasionalmente eu percebia movimentos com o canto do olho e me virava para olhar.
apenas para ver nada mais do que um arbusto ou erva daninha balançando na brisa da montanha. Até que finalmente virei a cabeça rápido o suficiente para ver o que era. Era pequeno, bem, menor do que eu estava acostumada. Mas não havia dúvida em minha mente, era eu, em meu traje de tigre. Capítulo 113. Seja eu. Ao perceber que havia sido encontrado, começou a se mover abertamente. Caminhou até a escada abaixo de mim. Agachou-se na beirada da escada. Menor do que eu me lembrava, mas ainda enorme. Músculos ondulavam sob a pelagem listrada, seu corpo baixo, pronto para saltar. Olhos azul celeste gélidos, mesmo refletindo as chamas da braseira que eu carregava. Meu tigre. Mas eu não. Essa versão era selvagem, boca aberta num rosnado silencioso, presas reluzentes. O olhar do meu tigre não continha pensamento nem equilíbrio. Era pura fome, pura violência, puro instinto. Eu observei como se movia, como estava pronto para atacar, e igualmente pronto para fugir para as montanhas e esperar outra chance de me emboscar. Fiquei paralisado nos degraus, um pé no degrau à minha frente. Esperei e observei enquanto meu pulso martelava nos meus ouvidos. Virei-me para encará-lo de frente. A fera se levantou e se aproximou de mim, um passo suave e acolchoado de cada vez. Subiu em minha direção, lenta e deliberadamente, a boca escancarada para soltar um rosnado de descontentamento. Estava furiosa comigo, mas eu não era tolo o suficiente para pensar que erraria o primeiro ataque. Ela me tinha na palma da mão. Eu só vivo porque ela me permitiu sobreviver. Mesmo assim, o sangue que escorria pelo meu braço indicava que não era amigável. A poucos passos de mim, o tigre soltou um rugido que me atingiu como outro golpe físico. Mas, surpreendentemente, eu conseguia extrair um significado do seu rugido. Saiam daqui. Eles nos trouxeram dúvidas e medo. Eu sou a sua força, a sua raiva encarnada. Antes deste lugar, éramos um só. Agora você tenta nos separar. Abrace-me e partiremos daqui, retornando ao nosso companheiro. Em sua voz, eu podia ouvir a raiva, a dor com que a alimentara durante toda a minha vida. Eu entendi o que significava. Depois do medo inicial de não conseguir me controlar, eu havia perdido toda a apreensão em relação a essa forma. Eu havia aprendido a amá-la, assim como a força e a liberdade que ela me proporcionava. Mas quando me disseram que sem essa cerimônia eu perderia o controle, comecei a duvidar da minha transformação novamente. Com outro rugido, saltou os últimos degraus entre nós, caindo em cima de mim e me derrubando de costas. Segurei o braseiro ao lado enquanto minha própria roupa parecia prestes a rasgar minha garganta. Mas quando nos tocamos, pude sentir a raiva e o medo da minha rejeição. Mais do que isso, também pude sentir meu amor por Edith, meu carinho pelos meus amigos e familiares. Isso era mais do que apenas raiva, eram todas as minhas emoções, tudo que me fazia ser quem eu sou. O tigre empurrou com mais força, rugindo novamente e exigindo que eu cedesse. Meus braços tremiam ao redor da braseira enquanto as chamas cintilavam como se esperassem que eu as invocasse. Renda-se. O rugido reverberou em meus ossos, embora fosse minha própria voz enterrada dentro dele. Abandone o fardo. Seja quem você nasceu para ser. Seja eu. O mais fácil teria sido desistir, me libertar e enfrentar a situação de frente com unhas e dentes. A raiva fervia dentro de mim, atendendo ao chamado porque a raiva era simples. A raiva era pura. A raiva fazia sentido quando o mundo não fazia. Mas, à medida que o fogo vacilava, eu sentia mais. Por baixo da fúria, havia tristeza, memórias de Denver, da minha mãe nos bons momentos e sim, nos maus também. Havia medo, de Edith, de Bella, de perder as duas. Havia alegria também, o vento a bater no meu pelo enquanto eu corria, o calor do riso que pensei que nunca mais ouviria. A alegria de descobrir a minha nova força com Jasper e até mesmo com Ement. Essa coisa que me oprimia não era apenas raiva. Era tudo. As mandíbulas do tigre se fecharam, suas presas parando a centímetros da minha garganta. Seus olhos brilhavam com o mesmo fogo que tremeluzia na braseira, selvagens e desesperados. Você não é nada sem mim, rosnou. Meus braços tremiam, puxei o braseiro para mais perto de nós, seu calor envolvendo tanto o homem quanto a besta. Não, sussurrei. Eu não sou nada sem tudo o que sou. Você não é meu inimigo. Você é eu. Meu medo, minha fúria, meu amor. Meu fogo não é apenas raiva, é tudo que eu carrego. Ao ouvir minhas palavras, senti o tigre relaxar e seu peso começar a diminuir. Por um instante, senti o coração do tigre e o meu baterem em sincronia, depois apenas meu próprio coração martelando dentro do meu peito. Sua batida havia cessado, mas não desaparecido completamente. Estava dentro de mim, e eu estava inteiro. O tigre começou a se juntar ao fogo na braseira. Não foi consumido pelas chamas como nas visões de meu pai e Bella, mas se somou ao que eu carregava. O fogo parecia mais quente, porém mais controlado. Era difícil descrever. Fiquei ali deitado, tentando assimilar tudo o que tinha acontecido, mas a vontade de escalar voltou, me obrigando a levantar. Assim que me levantei, recomecei a escalada. Falei em voz alta para a montanha. O que vem a seguir? O fantasma do futuro de Thomas? Faz sentido. Bah, bobagem. Mais uma caminhada tediosa, um pé após o outro. Parece que é só isso que tenho feito desde que saí de Forks. Meus músculos dos braços e das costas se contraem sob o peso da braseira. Minhas pernas parecem estar em chamas num instante e dormentes no seguinte. Eu estava concentrado nas minhas pernas, dormentes quando as levantava para o próximo degrau, e em chamas quando colocava meu peso sobre elas para seguir em frente. Repetidamente parecia interminável. Finalmente cheguei a outro patamar, mas este era ainda mais impressionante.
Um tigre imenso, esculpido na pedra da montanha e polido, seja pelo vento ou a mão, até brilhar. Emanava uma aura de majestade eterna enquanto contemplava a clareira, observando a aldeia lá embaixo. O vento circulava a estrutura, que era metade caverna, metade clareira, dando a impressão de que o tigre respirava, e o fogo no meu braseiro era atraído para sua boca, como se quisesse devorá-lo. A braseira em si parecia pertencer àquele lugar, como se me puxasse para colocá-la na boca do tigre gigante. Senti alívio por estar quase terminando o teste. Precisava de comida e descanso, ambos em grandes quantidades. Mas então uma voz rompeu o silêncio. Thomas. Dissipou a névoa de cansaço em minha mente clara, familiar, íntima. Virei-me e a vi parada ao lado da parede da caverna. Ela era mais bela do que eu me lembrava. Pele pálida como a lua, que brilhava contra a sombra da parede da caverna. Seus cabelos cor de cobre ondulavam suavemente, como se o vento estivesse brincando com eles. Por reflexo, quase deixei cair o braseiro, para esvaziar os braços e poder abraçá-la. Thomas, ela disse novamente, mais suavemente desta vez. Ela estendeu a mão para a minha. Você não precisa fazer isso. Coloque isso no chão e volte para casa. Ficar sem você é uma tortura para mim. Eu não consigo nem sonhar com você. Eu vou te perdoar por ter ido embora, mas só se você voltar imediatamente. Edith. O que? Como? Não, você não está aqui. Você não é ela. Ela sorriu, mas seus olhos e rosto transmitiam tristeza pela minha reação ao seu olhar. Não é verdade? Olhe para mim, Thomas. Você carrega esse fardo desde o momento em que me abandonou. Mas você não precisa, Thomas. Esse fogo que você carrega. Não é a pessoa que conheci primeiro, não é por quem me apaixonei primeiro. Você não precisa disso para estar comigo. Veja o que isso já fez conosco, nos separando assim. Ela deu um passo em minha direção, estendendo a mão para a minha. Mesmo com essa pequena chama, você não é forte o suficiente para estar verdadeiramente comigo. Deixe isso aqui e volte para casa. Eu posso te mudar, te fazer como eu. Assim seríamos iguais, como deveríamos ser. Juntos para sempre. A dor no meu peito me obrigou a cair de joelhos, e lágrimas escorreram pelo meu rosto. Ela tinha razão, não tinha? Tudo o que eu precisava fazer era soltar o braseiro e ir para casa. Eu não queria nada mais do que fazer exatamente isso, deixar tudo para trás e simplesmente estar com ela. Para sempre. Suas palavras me atingiram mais fundo do que qualquer rugido do meu lado metamorfo ou medo do que roubei de Bella. Nem mesmo o único encontro com meu pai na vida me impactou tanto quanto algumas palavras de Edith. Mesmo que eu mantivesse essa chama acesa, seria forte o suficiente para manter Edith ao meu lado? O fogo na minha brasa aumentou, bloqueando minha visão de Edith por um instante. Eu quase havia desistido. Quase. Levantei-me, deixando os joelhos de lado, e fiquei de pé, com o braseiro ainda firme em minhas mãos. Apesar do que aquela visão de Edith dissera, o fogo sempre fizera parte de mim desde o primeiro encontro. Sempre fizera. Abrir mão disso para me tornar um vampiro nunca havia me ocorrido. Se eu voltasse para Edith com alguma parte de mim faltando, não seria eu que retornaria, mas uma casca vazia. Quando essa constatação me atingiu, outra lembrança passou pela minha mente. Não apenas uma lembrança, mas várias. Ou talvez fosse um fragmento de um sonho, uma verdade sobre quem eu sou. O som das patas batendo na terra molhada, a onda de poder enquanto eu corria livre por Forks. O coração do tigre batendo em sincronia com o meu. Os braços da minha mãe ao meu redor quando criança, a lealdade obstinada de Bella quando eu me quebrava, o sorriso firme de Jasper quando ele me ensinou a me impor, o olhar de medo de Edith quando ela se mostrou para mim sob a luz do sol. Tudo isso. Minha raiva, meu medo, meu amor, minha alegria. Se eu doasse este fogo ao santuário ou a ela, estaria doando todos eles também. Não. Meus nós dos dedos empalideceram enquanto eu aproximava o braseiro. Olhei para a estátua do tigre e, em seguida, me voltei para a visão de Edith. Meu último olhar foi para o fogo na braseira. Branco e bruxuleante, frágil, mas furioso ao mesmo tempo. Não vou desistir deste fogo. Nem para a montanha, nem para você. A verdadeira Edith sabe que o fogo faz parte de mim, e ela me quer por inteiro, não apenas em pedaços. Com o movimento rápido dos pulsos, o braseiro foi virado para mim. O fogo lambia meu peito e rosto, mas não queimava, penetrava em mim. Rugia através de mim, queimando pele e osso até preencher o vazio interior que eu nem sabia que existia. Meus joelhos quase cederam sob o peso, mas me recusei a cair. O santuário estremeceu, os olhos de pedra esculpidos do tigre se incendiando com uma luz pálida. O vento da caverna uivava, puxando o fogo como mãos gananciosas tentando arrastá-lo para longe, tentando reivindicá-lo como seu. Cerrei os dentes e rugi de volta. Minha voz se misturou ao fogo, o som rasgando a clareira como se viesse tanto do homem quanto do tigre. É meu. A visão de Edith tremeluziu na ventania, sua mão estendida, os olhos arregalados de dor. Por um instante, quis tocá-la, quis acreditar. Mas, à medida que o fogo me consumia, eu soube. Aquela não era ela. Minha Edith não exigiria pedaços de mim. Ela lutaria para me ter por inteiro, até mesmo as partes que eu odiava. As chamas me envolveram, e quando o braseiro ficou vazio, eu o soltei. Ele tombou com um estrondo alto e rolou até os pés da estátua do tigre, frio. Quando o vento cessou, o silêncio atingiu com mais força do que a tempestade. Os olhos do santuário perderam o brilho. A visão desapareceu. E eu ainda estava de pé. Pressionei a mão contra o peito, onde o calor ainda pulsava constante, intenso, vivo. Estou inteiro, sussurrei no silêncio. A montanha não respondeu. Mas pela primeira vez desde que comecei a escalada, eu não precisei de uma resposta.
Capítulo 114. Conversa de meninas. Ponto de vista de Leia. Mais uma vez atravessei a floresta a passos largos, o único lugar que me dava um mínimo de paz ultimamente. O ar ainda estava úmido da última tempestade, o chão estava macio e escorregadio o suficiente para que eu tivesse que prestar atenção onde pisava. É difícil pisar firme se o chão não emite um som de impacto sólido. Eu sabia que teria que me desculpar com o Seth mais uma vez assim que conseguisse controlar minha raiva. Tentar fazer isso agora só pioraria as coisas. Ele tinha acabado de entrar na adolescência, e seu recém-descoberto gosto por sarcasmo me irritava mais do que eu gostaria de admitir. O garoto não merecia toda a minha acidez, mas eu não conseguia evitar. Esse deveria ser meu novo mantra, não posso fazer nada a respeito. A raiva estava sempre lá, agarrada a mim, como um nervo exposto. Não era só sobre Seth, nem só sobre Sam, embora só de pensar no nome dele meu estômago se revirasse. Não, era algo maior, mais antigo, mais pesado. Eu acordava com raiva, ia dormir com raiva e entre um momento e outro, eu descontava em qualquer um que ousasse respirar perto demais. A única vez que a raiva diminuiu um pouco foi quando conversei com Thomas no polvo meses atrás. Mas provavelmente foi por estar imerso na cultura da tribo. Já sei, posso encontrar alguns materiais e fazer um apanhador de sonhos. Dormir melhor seria ótimo. Tudo o que faço nos meus sonhos agora é correr. Talvez eu tenha sido um astro do atletismo em uma vida passada, se é que eu acredito nessas bobagens. Parei e olhei ao redor, absorvendo tudo o que me cercava. Eu não estava prestando atenção para onde estava indo, contanto que estivesse em movimento. Respirei fundo, soltei o ar e tentei me centrar. Havia um aroma doce no ar. Respirei fundo mais uma vez e me lembrei de Thomas novamente. Aquele perfume açucarado que senti nele no polvo. Não era ruim, só parecia deslocado. Seguindo o cheiro, cheguei a uma pequena clareira com uma pedra relativamente plana. A área parecia bem frequentada por caminhantes. Uma rajada de vento passou pelas árvores, trazendo som de tecido roçando no tronco. O que me surpreendeu foi que o som vinha de uma árvore próxima. Olhando mais de perto, vi o que parecia ser uma mochila pendurada em um galho. Que estranho. Franzi a testa. Ninguém em sua consciência jogaria uma mochila em perfeito estado em cima de uma árvore. Os trilheiros por aqui às vezes são descuidados, claro, mas não tanto. Ela só pode ter sido colocada lá de propósito. Dei um passo à frente, esticando o pescoço. A mochila balançava com a brisa. O que quer que contivesse não era pesado, mas o volume indicava que havia algo dentro. Roupas, talvez? Pensei. A brisa me atingiu novamente, desta vez de um ângulo diferente. De repente, o aroma adocicado ficou mais forte, tão forte que minha garganta se apertou. Thomas, murmurei antes que pudesse me conter, sentindo o rosto esquentar ao perceber o quão patético soava. Não é essa pessoa que você está cheirando. A voz me paralisou no lugar. Baixa, calma, suave demais. Não vinha das árvores nem da trilha. Vinha de trás de mim. Virei-me bruscamente com o coração disparado e quase tropecei para trás. Ela estava ali, completamente imóvel, como se sempre tivesse feito parte da clareira. Cabelos cor de cobre captando raios de luz tênue, pele pálida como pedra polida. Olhos dourados, observando-me penetrantes, mas não cruéis. Eu nunca tinha visto antes, mas a reconheci imediatamente. Edith Cullen. Engoli em seco, cerrando os punhos automaticamente ao lado do corpo. Os avisos da minha mãe, as instruções dos anciãos, até mesmo as palavras sussurradas do meu pai, tudo me atingiu de uma vez. Fique longe dos Cullens. Você não deveria estar aqui sozinha, disse ela suavemente, quase como se fosse uma gentileza. Soltei uma risada que não sentia. E deveria. Notícia de última hora, Cullen. Esta não é a sua floresta. Seu olhar não vacilou. Também não é o seu lado do rio. As palavras penetraram minha pele, cortantes e silenciosas. Eu odiava a firmeza da sua voz, o quão indiferente ela parecia, como se soubesse de algo que eu não sabia, como se estivesse me intimidando. Aquele cheiro se remexeu no meu peito de novo, Thomas, ou algo que ainda estivesse ligado a ele pelo menos. Mordi a garganta para conter o nó que se formava. Por que você está com o mesmo cheiro dele? Deixei escapar antes que pudesse me conter. Algo relampejou em seu rosto perfeito, rápido demais para perceber. Então sua expressão suavizou-se novamente, calma como sempre. Porque ele é importante para mim. A resposta dela foi simples. Simples demais. E me deu um nó no estômago de um jeito que prefiro não descrever. A raiva começou a crescer agora que a surpresa havia passado. Me contive o máximo que pude. Não havia nada com que se preocupar, só umas historinhas bobas. Mesmo assim, eu continuava cauteloso, observando cada movimento dela. Se ele é importante, por que ele não está com você ou você com ele? Algo brilhou em seus olhos naquele instante, algo intenso, mas desapareceu antes que eu pudesse definir. Seu rosto permaneceu indecifrável, e isso só me deixou mais irritado. Ela olhou para o meu lado, para a pedra na clareira. Ele vinha aqui para clarear a mente às vezes. É um dos últimos lugares na região onde ainda consigo me sentir conectada a ele. A solidão assume um significado completamente diferente depois que você experimenta a verdadeira felicidade. Mas não estou lhe dizendo nada que você já não saiba. Estou, senhorita Clearwater? Seus olhos voltaram-se para o meu rosto e por um segundo de tirar o fôlego, senti como se ela pudesse me enxergar por dentro, como se soubesse o que se contorcia em meu peito. As coisas que eu jamais admitiria, nem mesmo para mim mesma. Desviei o olhar dela com o maxilar tenso. Você não me conhece. Não, concordou ela suavemente, mas eu conheço Thomas. E ele falou de você.
Aquilo me pegou de surpresa, e eu odiei como meu pulso acelerou ao ouvir o nome dele na boca dela. Eu queria retrucar, dizer que ela não tinha esse direito, mas as palavras se emaranharam dentro de mim. Mudei o peso do corpo e cruzei os braços com força sobre o peito, tentando conter a raiva. Mas um pouco dela escapou. Assim, e o que ele sabe sobre mim? Edith sorriu, ou melhor, deu um sorriso irônico. Ele sabe que você passou por maus bocados. Decisões tomadas por outras pessoas que te afetaram fizeram você duvidar de si mesma. Mas ele está confiante de que você sairá dessa mais forte do que imagina. E agora eu entendo por que ele pensa assim. Feroz, leal, mas um pouco perdida no momento. Ao ouvir as palavras dela, me vieram à mente as vezes em que vi Thomas. Os penhascos, quando ele ficou preocupado porque me ouviu gritar. Meu Deus, como eu fui cruel com ele. Depois, na praia, onde pude me desculpar, até Sam aparecer e eu fugir como uma covarde. Em seguida, no estacionamento do hospital, onde ele teve a audácia de me dizer o que eu precisava saber, mesmo que eu estivesse orgulhosa e furiosa demais para ir descobrir sozinha. E o polvo, onde eu nem percebi que era ele até já ter perdido a cabeça. Senti um calor subir pelo meu pescoço ao me lembrar dele me chamando de atraente. Eu me escondi atrás da raiva para não corar como uma criança. Mesmo assim, sentada naquele banco com ele, acabei falando por mais tempo do que pretendia. Sentindo que estava perdendo a conversa, principalmente porque não me entendia muito bem ultimamente. Virei as costas para os Cullen e entrei na floresta quando um pensamento me ocorreu. Parei e olhei para ela, dizendo, você nunca me respondeu. Por que não está com ele? Pela primeira vez, sua calma vacilou. Apenas por um instante. Seus olhos pareciam quase perdidos. Era um olhar familiar, um olhar que eu vira no espelho. Não, um olhar que ainda vejo quando penso em Sam. Ela levou um instante para responder com um olhar perdido. Porque algumas jornadas só podem ser feitas sozinhas. Aguardo ansiosamente o nosso reencontro, senhorita Clearwater. Não lhe dei a satisfação de uma resposta. Virei-me e entrei na mata, cada passo mais rápido que o anterior. Galhos roçavam minhas pernas e meus passos chapinhavam em algumas poças. Eu não estava correndo de jeito nenhum, não dela, mas meu corpo não tinha recebido o aviso. Meu pulso martelava nos meus ouvidos, cada respiração aguda. Algo me dizia que se eu permanecesse na presença dela por muito mais tempo, não conseguiria conter minha raiva. Só de estar perto dela, ela queria explodir. Mas não importa o quão longe eu estivesse dela, sua voz permanecia comigo. Calma, firme, como se ela nem precisasse pensar antes de me dilacerar com algumas palavras. Ele falou de você. Eu tinha ido àquela floresta para extravasar a raiva. Em vez disso, me deparei com algo completamente diferente, algo que eu ainda não conseguia nomear, mas era mais pesado, mais confuso, e não ia embora tão cedo. Quando finalmente me desvencilhei da árvore e comecei a voltar para casa, o céu estava escurecendo. Disse a mim mesmo que nunca mais chegaria perto daquela clareira, que ficaria longe dela, de todos eles, daquela pedra, mas eu já sabia que estava mentindo. Capítulo 115. Pressupostos. Um punho cortou o ar em busca do meu abdômen, enquanto um chute de outro desferia um golpe que tentava me desequilibrar. Agarrei o punho que me buscava, torci-o e inclinei-me em direção ao meu primeiro agressor. Assim que estive ao alcance, forcei meu cotovelo contra seu externo e fui recompensado com o estalo seguido de um grito de dor quando ele caiu. Quando me inclinei na direção do primeiro cara, levantei a perna para desviar do chute e a estiquei enquanto ainda estava no ar. Meu pé acertou a barriga do segundo agressor, e o homem expirou involuntariamente todo o ar dos pulmões ao cair no chão. Endireitei a postura e olhei para Rohan, que estava de pé fora do círculo. Próximo par, ele gritou. Vários homens entraram no círculo para arrastar os dois caídos para receberem atendimento. Quando os outros dois entraram, se separaram, tentando dividir minha atenção. Desta vez, avancei em direção ao mais próximo, desferindo 3 golpes antes que ele caísse. O outro me atacou por trás, tentando se aproveitar de minha distração. Ele não percebeu que era uma armadilha preparada especificamente para ele. Só havia uma abertura em uma direção, e ele avançou com toda a velocidade que conseguiu reunir, mas foi recebido com um chute na barriga, exatamente como o homem na luta anterior. Ele caiu no chão e se encolheu como um camarão na grelha, agarrando a barriga e tentando recuperar o fôlego. Camarão. Nossa, que saudade da variedade de comida que eu tinha antes. Para minha decepção, o nome Yaki Yaki era bem apropriado. Não é minha carne favorita aqui, embora tivessem algumas receitas boas com carneiro. O problema é que quase tudo tinha os mesmos temperos, gengibre, alho e cúrcuma. Sem graça. Novamente minha frustração veio à tona ao pensar em casa, e me lembrei do meu retorno do ritual, 1 mês atrás. Há 1 mês. Minha descida pelas escadas foi lenta, mas meu corpo se recuperou rapidamente com o retorno da chama à minha mente. Perdi a noção do tempo durante todo o processo, mas ainda assim fiquei surpreso ao perceber que já estava escuro quando retornei ao portão de onde havia iniciado o ritual. Tochas ardiam no pátio do pagode, e as figuras encapuzadas aguardavam meu retorno. O homem que eu presumi ser o líder tribal estava na frente e dirigiu-se a mim. Você retornou após entregar seu fogo à montanha, como todos os que retornaram fizeram antes de você. O laço se formará com o tempo, e você poderá vagar livremente até sentir seu chamado para retornar e fortalecer seu vínculo mais uma vez. Se o laço se romper ou se você partir antes que ele se forme, você será devorado por sua própria natureza. Algo em suas palavras não me pareceu certo, mas minha mente estava cansada demais para me concentrar nisso agora.
Eu só queria comer alguma coisa e dormir. Rohan, leve-o para a cabana da avó e cuide de suas necessidades. Rohan deu um passo à frente e fez um gesto para que eu o seguisse. Percorremos as ruas estreitas até que Rohan parou em frente a uma porta desgastada e a empurrou, abrindo-a. Espere aqui, já volto com comida. Ao passar por ele para atravessar a porta, parei e olhei em seus olhos, tentando transmitir a seriedade das minhas palavras através do meu olhar. Muita comida, por favor. Ele deu uma risadinha enquanto se afastava. Tentei olhar ao redor do pequeno cômodo, mas a escuridão ocultava muitos detalhes. Notei algumas lamparinas a óleo nas paredes e peguei uma. Depois fui até uma tocha na rua e acendi a lamparina que carregava. Em seguida, voltei e acendi todas as lamparinas da casa para ter uma visão melhor do local. O único cheiro no ar era o de poeira. Essa cabana devia estar desabitada há algum tempo. Andei por ali e acabei no que parecia ser o quarto principal. Havia alguns livros em uma prateleira e alguns baús no chão que eu inspecionaria mais tarde. Rohan voltou, bateu levemente na porta e entrou com uma grande travessa de comida, colocando-a sobre a mesa. Coma, eu volto amanhã e começamos o seu treinamento. Enquanto eu permanecia sentado em silêncio, começando a consumir a refeição de arroz insosso e carne de caça, minha mente clareou e se concentrou no que o líder tribal havia dito. Laço? Eu não sentia nenhum laço, e com certeza não entreguei meu fogo à montanha. Ainda consigo senti-lo em minha mente. Vamos seguir em frente por enquanto e ver se algo muda. Não confio neles, mas se algo der errado, seria inteligente estar aqui para resolver o problema. Hora atual. Me treinar? Mas parecia que eu estava treinando os clãs. No começo, eles me tratavam como uma piada, esperando para ver o forasteiro cair de cara no chão. Mas quando foram necessários 4 deles para me derrubar, e mesmo assim, eu já estava de pé antes que pudessem saborear a derrota, o riso deles se dissipou. Os sorrisos de escárnio que ostentavam com tanta facilidade naquele primeiro dia se tornaram pálidos e doentios ao final da sessão. Agora, qualquer desrespeito que ainda guardem, está enterrado bem fundo, onde eu não posso ver. Assim que o treino do dia terminou, bem, depois de eu ter derrotado aquele grupo, fui para minha casa temporária ligar para Bella e desejar-lhe um feliz aniversário. Fiquei surpreso ao descobrir que mesmo estando tão longe, o fuso horário deles estava apenas 1 hora atrasado em relação ao meu. Não que isso importasse para falar com Edith, que não dormia, mas me ajudava a manter contato com Bella. Quando a voz dela soou clara e nítida pelo telefone via satélite que Edith me dera, senti meus ombros relaxarem um pouco. Ei, Thomas, você não vai acreditar no que estão exigindo de mim. Estão me obrigando a dar uma festa de aniversário. É demais. O tom de voz dela me fez sorrir. Consegui imaginar a cara de beicinho que ela fez. Ouvi a voz de Edward ao fundo. Pelo menos consegui impedir Alice de convidar a escola inteira para isso. Eu ri. Parece que você deve uma grande para o Edward por essa, Bells. Você sabe como é difícil mudar a opinião da Alice quando ela começa a fazer alguma coisa. Ela riu maliciosamente. Ele pode levar qualquer parte de mim que quiser como recompensa por isso, mas ele tem essa opção de qualquer maneira. Calma aí, Bella. Muita informação para os meus ouvidos. Eu conseguia imaginar o olhar de profunda tristeza que Edward certamente estava lançando para Bella naquele momento. Você recebeu meu presente? Eu pedi para Rohan me trazer um pergaminho e fiz um desenho a carvão da montanha e da vila para ela. Sim, eu fiz e adorei. Quero ver se consigo plastificá-lo para que não se desgaste com o tempo. Quero guardá-lo para sempre. Ali estavam as indiretas nem tão sutis assim, que ela vinha dando a Edward sobre sua disposição em aceitar a mudança para ficar com ele. Mais uma vez consegui visualizar com precisão seu rosto impassível, com um toque de dor nos olhos, enquanto ele ignorava as indiretas. Após uma breve pausa, Bella suspirou. Queria que você estivesse aqui. Sinto sua falta. Eu também sinto sua falta, maninha. Mas vai demorar mais alguns meses até que eu possa voltar. Ainda tenho muito que aprender aqui. Eu sei, mas mesmo assim sinto sua falta. Ela suspirou novamente. Enfim, aqui. Converse com a Edith. Eu te amo. Ouvi o som da transferência do telefone e em seguida, a voz dela estava no meu ouvido, fazendo meu corpo inteiro estremecer de felicidade. Ei, querido, ainda está batendo nos seus clãs? Você sabe disso, meu amor. Ninguém aqui chega aos pés do treinamento que eu fiz com Jasper. Me pergunto como eles podem afirmar que mantêm os vampiros afastados se não conseguem me enfrentar quando eu mal começo a usar meu fogo. Acho que eles ainda estão escondendo alguma coisa de mim. Não sei, às vezes eles têm um olhar como se ainda achassem que podem me vencer. Bem, estando tão perto de Volterra e ninguém nunca ter ouvido falar de alguém da minha espécie por lá, algo os está mantendo afastados. Talvez você tenha razão, e eles ainda não estejam mostrando tudo. Ouço a voz de Alice interromper Edith. Vamos, Edith. Já é hora. Diga ao Brick que estou com saudades e desligue. Estamos esperando por você. Tudo bem, eu entendo. De qualquer forma, eu te amo e sinto sua falta a cada momento que você está longe, Thomas. Encontre o que você precisa aí e volte para casa. Tão rápido quanto eu puder amar. Desliguei o telefone e fiquei pensando no que poderia fazer para obter as respostas que precisava. Então, um pensamento me ocorreu. Não me transformei desde que cheguei aqui e só vi um Yak que eu acreditava ser uma pessoa transformada. Hora de começar a perguntar por aí. Capítulo 116. Elarain Raizel. Ponto de vista de Thomas. Inquieto e ainda sem vontade de dormir, comecei a examinar os livros da casa. Era uma coleção aleatória, sem nenhuma lógica aparente.
até que me deparei com um que parecia ter sido escrito à mão, e não impresso. Enquanto eu estava ali parado lendo a primeira página, percebi que havia sido escrita pela minha avó, Elarain Raizel. Não como um diário do dia a dia, mas mais como um resumo de sua vida. Ela falava sobre sua infância com seu irmão gêmeo mais novo, Efraim. Eles eram um povo simples e não pertenciam a uma das grandes tribos fortemente impactadas pela expansão euro-americana para o oeste. Após ler até aqui, fiquei completamente absorto, então fui até a mesa e continuei a leitura. Seu povo chamava de povo da Casa Branca Flutuante, e tentava manter a paz com eles. Isso incluía permitir que sacerdotes de seu Deus os ensinassem a ler e escrever. Elaraion, por sua vez, adorava aprender e se destacava nisso, segundo o sacerdote. Ele chegou a convidá-la para se tornar uma freira da fé, entregando sua mente e corpo a seu Deus. Embora gostasse de aprender com eles, ela se recusou. Não abandonaria as histórias de seu povo, o espírito de seu povo, pelo paraíso do homem branco. Por isso foi expulsa da escola missionária, taxada de ingrata, de herege. Ela encontrou mais conforto na história de seu povo, que seus ancestrais haviam sido encontrados por Kevaiti, o andarilho, e que ele lhes ensinou como transferir suas almas de seus corpos para afugentar tribos rivais e proteger suas terras. Anos se passaram, e a vida era relativamente pacífica até que ela e seu irmão começaram a sentir uma raiva intensa e, ocasionalmente, a se deparar com um aroma adocicado na floresta. Ela escreveu sobre estar na floresta com Efraim quando se depararam com o cheiro pela primeira vez, o aroma doce e enjoativo que despertou algo feroz em suas veias. Encontraram um servo completamente exausto, seu corpo vazio de vida. A raiva os dominou repentina e primitiva, e antes que entendessem o que estava acontecendo, seus corpos se quebraram e se transformaram. Lobos surgiram onde os irmãos haviam se ajoelhado. Assim que voltaram à forma humana, retornaram à aldeia e contaram sua história ao pai. Foi então que o resto de sua história lhes foi revelado, que em um período conturbado do passado, houve uma traição em sua própria tribo. Um deles usou sua habilidade de errar almas para roubar o corpo do chefe. Mas mais tarde, a alma do chefe retornou e encontrou seu povo em miséria por causa do que o traidor havia feito. Em vez de definhar como o traidor esperava, a alma de Tarraki refugiou-se no corpo de um lobo. E quando a tribo descobriu a traição, o traidor tentou negá-la derramando sangue inocente. Ao ver isso, a fúria de Tarraki ardeu com tanta intensidade que a pele do lobo não conseguiu conter. A besta se quebrou, se transformou, e onde antes estava, surgiu um homem tocado pelo espírito do lobo. Assim, nasceu o primeiro guerreiro lobo. Nos anos seguintes, mais homens se viram capazes de mudar quando a tribo enfrentou perigo. Eles se tornaram protetores, especialmente contra algo que os anciãos chamavam de seres frios. Predadores pálidos que se alimentavam de sangue e traziam ruína por onde passavam. Mas o pai delas estava perturbado. Em todas as suas histórias, jamais se falará de uma mulher como viajante da alma, muito menos como uma guerreira lobo. Quando a verdade sobre a transformação de Elarain foi revelada aos anciãos, uma grande discussão dividiu o conselho. Os anciãos disseram que uma mulher portadora do dom representava uma ameaça à ordem da tribo. Sussurravam que os homens sem o dom se sentiriam desonrados, diminuídos. Afirmavam que permitir que ela andasse como uma loba fragmentaria o povo. O lugar da mulher, diziam, é no acampamento, cuidando da lareira e das crianças, não na caça ou na batalha. Efraim se enfureceu com eles. Apesar de ser mais jovem, chamou-os de tolos, cegos de inveja. Mas o conselho não se deixou influenciar. Por ser homem, nomearam-no chefe, o primeiro guerreiro lobo de sua época. Ele quase recusou a honra em protesto, mas foi Elarain quem o convenceu a aceitá-la, pelo bem do povo, pela sua sobrevivência, mesmo que isso custasse a ambos. Os anciãos proibiram Elarain de se transformar novamente e exigiram que ela enterrasse seu fogo. Mas ela os desafiou. Por sua desobediência, eles a expulsaram. Suas palavras se tornaram mais firmes na página enquanto ela escrevia sobre o que aconteceu depois. Banida de seu povo, ela vagou pela costa e pelas florestas, sozinha, mas não derrotada. Foi então que ela conheceu o homem que mudaria seu destino para sempre. Ele não era como as pessoas de pele clara que vieram do leste e se estabeleceram perto da tribo. Sua pele era bronzeada pelo sol, seus olhos escuros como pedra molhada, seus modos estrangeiros, mas estranhamente familiares. Sem saber por que ela se apegou a ele, todo seu ser se ancorou ao dele. Seu nome era Park Raizel, de uma terra além mar, a meio mundo de distância. E ele, por sua vez, se apaixonou por ela. Park trouxe Elarain através dos mares de volta para sua casa no Nepal. Lá, ela descobriu que seu povo também carregava um fogo ancestral no sangue, embora este assumisse formas diferentes. Quando seu clã ouviu falar de sua loba, de sua rebeldia, do poder que os anciãos buscavam aprisionar, eles a reivindicaram como parente e convenceram o casal a se mudar para a aldeia natal de Jiva, onde seu fogo não seria sufocado, mas estudado e aprimorado. Ali, ela ficou surpresa ao descobrir que os Jiva acreditavam que no início da memória, há 70 mil anos, uma raça veio das estrelas e começou a modificar aqueles que encontrava, combinando muitos com animais e dando-lhes dons como força e resistência até então desconhecidos. Alguns podiam mudar de forma e até voar como pássaros. Alguns adquiriram a habilidade de usar o que hoje chamamos de magia para lutar e manipular o ambiente ao seu redor. E então havia os de pele de pedra, mais rápidos que a visão, fortes como as maiores feras, mas amaldiçoados. A transformação os esvaziou, roubou-lhes a força vital. Para sobreviver, voltaram-se contra a humanidade, alimentando-se do sangue de pessoas comuns.
Os Jiva afirmam que essas criaturas não são como nós. São a falha no projeto, a fome que nunca deveria ter existido. Foram abandonadas à deriva quando a raça estelar abandonou seus experimentos, mas sua espécie se multiplicou como sombras. Ela percebeu que esses são os seres frios das histórias de seu povo, e piores. Ela prosseguiu descrevendo sua vida e revelando que havia dado à luz 2 filhos. Seu primogênito, Viagra Efraim Raizel, era forte graças aos dons de sua mãe e de seu pai. Ele demonstrava desde cedo sinais de estar se transformando em um tigre, em vez de um lobo, e tudo indicava que ele seria mais do que forte o suficiente para liderar a tribo um dia. Mas seu segundo filho não queria que seu dom despertasse, então pediu que fosse enjaulado e que ele pudesse sair pelo mundo e viver livremente. Seu nome era Devanshpart Raizel, e sua partida da casa de Jiva quase a destruiu. Dei-lhe minha bênção para ir com meus lábios, mas não com meu coração, escreveu ela. Parei por um instante, enquanto a enormidade das palavras me atingia. Não se tratava mais apenas de eu lendo sobre uma figura em uma história, mas da minha própria história de sangue. Voltei e reli algumas passagens para que tudo se assentasse melhor. Ela recebia notícias de Devansh de tempos em tempos, mas ele nunca voltou para visitá-la. Nem mesmo quando a tragédia a atingiu e sua âncora com o mundo se soltou, Part morreu em um acidente. Com a perda do marido, ela começou a falar de antigas histórias que leu sobre se tornar o lobo e deixar para trás a dor das pessoas, mas ela queria ficar e vigiar Viagra, pelo menos até que ele se tornasse o líder do clã do tigre. As últimas páginas narravam como ela observou Viagra finalmente assumir o posto de chefe e pouco depois, ouviu falar novamente de seu filho, Devansh, quando foi revelado que ele havia morrido devido à violência das cidades americanas. Ela descreveu a situação como se sua âncora com o mundo tivesse se rompido completamente. Sabendo que seu primogênito prosperaria, ela decidiu assumir sua forma de lobo e deixar a aldeia. Fechei o livro após ler a última palavra e recostei-me na cadeira, com a mente girando com tudo que havia aprendido. Então me dei conta de que o líder tribal que me olhava com tanto ódio era, na verdade, meu tio. Meu parente de sangue mais próximo por parte de pai. Com esse pensamento ainda martelando na minha cabeça, fui para a cama e fiz planos para aprender mais sobre o que o lar dessa tribo tinha a oferecer. Capítulo 117, Lenda Grega. Ponto de vista de Thomas. O dia seguinte começou igual aos anteriores. Rohan me levou para treinar com o grupo com o qual eu estava há um mês, e eu já estava cansado disso. Depois de derrotar um grupo de 4 pessoas de uma vez, fui até Rohan furioso. Chega, eu não vim aqui para bater em fracotes. Isso é perda de tempo. Rohan não mudou sua expressão. Você está enganado, Thomas. Este não é o seu treinamento, mas o deles. Eles acreditavam ser os melhores de sua geração, a um passo de serem os mais fortes. Agora eles sabem exatamente o quão longe ainda precisam ir. Ele respirou fundo e expirou. Já faz quase um mês, então sua ligação com a montanha deve ser suficiente para que você possa se transformar novamente à vontade. Venha comigo e começaremos seu verdadeiro treinamento. Enquanto caminhávamos, Rohan falou. Aqueles com quem você tem treinado ultimamente estão apenas começando a sentir o poder da transformação. Nenhum deles se transformou completamente ainda. Você teve uma vantagem porque conseguiu usar sua força aprimorada pelo fogo, como fez com seus amigos vampiros em Forks. Assenti com a cabeça ao ouvir suas palavras. Acho estranho que vocês consigam manter vampiros comuns fora do país com tão pouca força. Eu estava começando a pensar que estavam fazendo isso apenas com números. Não me dei ao trabalho de lhe dizer que ainda não tinha usado toda a minha força durante o treino, porque não era necessário. Por fim, chegamos a outra área de treinamento onde o grupo parecia mais velho que o anterior. O mais jovem aparentava ter 20 e poucos anos e o mais velho, 30 e poucos. Havia uma pessoa que se destacava por sua beleza, seus traços eram mais tradicionais chineses do que qualquer outro que eu já tivesse visto. Quando o grupo percebeu nossa aproximação, um homem de ombros largos e cabelos compridos presos gritou. Finalmente terminou de brincar com as crianças. Rohan, trouxe grama fresca para mastigarmos? Rohan nem sequer se mexeu com a provocação. Apenas gesticulou na direção do homem de ombros largos. Dorje, conheça Thomas Raizel. Você irá primeiro. Dei um passo à frente, acenei com a cabeça para o homem e em seguida, olhei em volta para avaliar a dimensão do local. Rohan balançou a cabeça. Não há ringue aqui. Vocês vão lutar, e nós sairemos do caminho, ou seremos pisoteados. O homem que Rohan chamou de Dorje riu e se aproximou de mim. Espero que você se recupere logo, Thomas. Como não sou de deixar uma provocação passar batida, respondi. Espero que você não chore com facilidade, Dorje. Os membros do clã que observavam riram, mas não comigo. Não, eles riram de mim. O riso deles tinha um tom malicioso, como se todos estivessem envolvidos em algo que eu desconhecia. Isso me deixou ainda mais cauteloso. O sorriso de Dorje se desfez e ele veio para cima de mim gritando, com os braços abertos como se tentasse me abraçar. Sabendo que ele não seria gentil o suficiente para me soltar depois de me abraçar, desviei para o lado e me afastei, saindo do seu alcance. Ao passar por ele, afastei seu braço e acertei um forte soco de esquerda em suas costelas. Ele rapidamente saiu do meu alcance e levou a mão às costelas, já sem sorrir. Isso doeu. Recuei na ponta dos pés, pronto para me mover em qualquer direção que precisasse. Bem, você não achou que eu queria resolver isso com um abraço, achou? Isso provocou risos de divertimento em algumas pessoas na plateia e mais do que alguns assobios. Dorje endireitou-se e esboçou um sorriso sinistro. Não, eu não fiz isso.
Os músculos do seu peito e ombros começaram a se contrair e ondular, seus braços começaram a se alongar com o som de ossos estalando, e então o resto do seu corpo começou a mudar. Sua mandíbula se projetou para frente, formando um focinho, e chifres brotaram repentinamente nas laterais da sua cabeça, logo acima das orelhas. Suas pernas se dobraram de forma antinatural, remodelando-se até que cascos arranhassem o chão. Diante de mim, com as mãos cerradas, estava uma figura da Grécia Antiga, um minotauro. Fiquei paralisado por meio segundo. Bem, isso é novo. E feio. Dorje riu com uma voz muito mais grave. Hora de sentir dor. Dorje agora media pouco mais de 2,10 metros, se eu tivesse que chutar. Uma mudança e tanto em relação à sua estatura robusta de 1,62 m momentos antes. Eu não estava acostumado a ninguém ter vantagem de altura ou alcance sobre mim. Meu primeiro pensamento foi que ele seria forte, mas lento, talvez desajeitado, tendo que reaprender a usar o próprio corpo com o novo volume resultante da transformação. Nada com que se preocupar muito. Eu estava muito enganado. Seu ataque foi mais rápido do que eu pude acompanhar. Por instinto, meus braços cruzaram sobre o peito bem a tempo. Seu punho me atingiu como uma bola de demolição. Uma força avassaladora percorreu meus antebraços, e por um instante, tive certeza de que iriam se partir. Desde Henry Burgess na trilha em Forks, eu não me sentia tão completamente dominado. O golpe me lançou para trás, e a força do soco me tirou o fôlego. Consegui cravar os calcanhares na terra, deslizando em vez de rolar, com a poeira levantando ao meu redor. Meu peito ardia, meus braços gritavam antes de ficarem dormentes, mas eu ainda estava de pé. Por pouco. Suspiros e assobios baixos percorreram a multidão. Eles não estavam surpresos com a força de Dorje, mas com minha capacidade de reagir a tempo. Estavam observando para ver se eu desistiria. Dorje não me deu chance de me recuperar do susto. Ele me atacou instantaneamente, seus cascos cavando o chão, seus punhos golpeando como porretes de ferro. Tudo o que eu podia fazer era esquivar e redirecionar seus golpes, sabendo que um acerto certeiro poderia acabar com a luta. Tentando concentrar apenas a quantidade suficiente de fogo para aumentar minha velocidade e força, como aprendi a fazer com Jasper, iniciei meu contra-ataque. O próximo golpe de Dorje veio da direita, um gancho amplo projetado para contornar meus antebraços e me acertar na cabeça. Mas agora a surpresa havia passado, agora eu estava pronto. Meu corpo ficou borrado aos olhos dos espectadores enquanto eu me movia mais rápido do que antes, esquivando-me do seu golpe. Meu punho subiu em direção ao estômago de Dorje, tentando arrancar o ar de seus pulmões. Sem esperar para ver o resultado, desferi mais 2 socos em seu abdômen antes de me esquivar, sentindo tentar me envolver em seus braços novamente. Assim que nos separamos, ambos nos recompusemos. Dorje rosnou, então, afinal não era só grama. Mostrei os dentes num sorriso. São lágrimas que vejo no canto dos seus olhos? As narinas de Dorje dilataram-se, seus dentes rangendo em frustração. Ele arrastou um casco na terra como um touro prestes a atacar, e então veio para cima de mim com uma fúria renovada. Seus punhos alternavam golpes rápidos e precisos, interrompidos ocasionalmente por suas tentativas de agarrar qualquer parte do meu corpo que estivesse ao seu alcance. Esquivei-me e desviei-me, redirecionando seus golpes sempre que possível. À medida que continuávamos, eu atraía mais fogo. Cada golpe que eu acertava agora provocava um grunhido ou um sobressalto, mas cada vez que um de seus punhos me roçava, eu sentia a dor percorrer meu corpo. A troca de golpes durou o que pareceu 1 hora, mas provavelmente foram menos de 5 minutos. Conforme eu aumentava a intensidade dos meus ataques, ele me acertava com menos frequência. Meus golpes começaram a afetá-lo de verdade, fazendo-o cambalear 1 ou 2 vezes. Dorje desferiu um golpe amplo, sua cabeça com chifres abaixando-se como se pretendesse me ferir. Desviei para o lado, meu punho atingindo suas costelas novamente, e desta vez o som não foi apenas de impacto, foi o som de osso quebrando. Ele cambaleou para trás, urrando de dor e fúria, quase perdendo o equilíbrio. Agarrou a lateral do corpo, onde eu e todos que tinham ouvido sabíamos que suas costelas estavam quebradas. Os espectadores ficaram em choque, muitos soltando sons de surpresa. Estavam admirados com o fato de Dorje estar sendo dominado, algo que consideravam impossível. Avancei, minha visão ficando avermelhada. Meus punhos golpeavam sua guarda, cada soco o empurrando um pouco mais para trás. Seus cascos levantavam poeira enquanto ele tentava se firmar, lutando para me conter. Dorje tentou um último golpe desesperado com toda a sua força. Mas isso o deixou completamente vulnerável, e eu me esquivei do seu ataque para desferir um uppercut direto no seu queixo. Sua cabeça estalou para trás e seus olhos reviraram. Suas pernas ficaram rígidas e ele caiu de lado. Seu corpo quicou uma vez ao atingir o chão, e então ele ficou imóvel. Eu fiquei de pé sobre ele, respirando com dificuldade, e tentei provocá-lo, mas tudo que saiu foi uma mistura de rosnado e rugido de tigre. Balancei a cabeça para clarear meus pensamentos e me afastei do corpo caído. Quando comecei a me acalmar um pouco, notei que os pelos dos meus braços estavam arrepiados e, se não me engano, também estavam mais compridos do que o normal. A multidão murmurou enquanto Rohan ia verificar o corpo imóvel de Dorje, que lentamente retornava à sua forma humana. Hematomas e vergões começaram a aparecer agora que sua pelagem havia retraído para dentro do corpo. Rohan se levantou depois de verificar como ele estava. Bem, ele deve ficar bem, talvez apenas dolorido por alguns dias. Então, voltou seus olhos para mim. Acho que você já treinou o suficiente por hoje, Thomas. Precisamos trabalhar no seu controle e nas suas transformações agora.
A montanha normalmente não cria uma ligação tão forte, tão rapidamente. Capítulo 118. Aumente a intensidade. Ponto de vista de Thomas. Sentei-me na casa da minha avó em meditação. Já haviam se passado 3 semanas desde minha luta com Dorje, e eu ainda estava me concentrando na minha transformação. O problema que eu estava enfrentando era que meu fogo não estava reagindo da maneira que deveria, de acordo com a prática daqui. Roha explicou que eu deveria puxar o fogo para dentro do meu corpo até que ele estivesse cheio, e essa seria minha primeira transformação em minha forma fortalecida, embora ainda humana. Então, se eu puxasse com mais força, deveria sentir quase como se o gelo estivesse quebrando, e mais fogo inundaria meu corpo até que eu atingisse o estado de transformação intermediária. Nesse estado, eu deveria ser capaz de romper mais um nível de separação, e quando fizer, me transformarei na minha forma de tigre. Mas para mim, como sempre, quando canalizo todo o fogo para dentro do meu corpo, eu me transformo completamente em um tigre gigante. Tentei novamente. Inalei apenas o calor do fogo e deixei que ele preenchesse meu corpo. Senti meus músculos ganharem força e meu corpo inteiro quase vibrar enquanto permanecia imóvel em meditação. Assim que tive essa sensação, tentei retê-la o máximo possível. Com cuidado para não inalar mais do que o necessário, perdi a noção do tempo enquanto me concentrava apenas no fogo. O engraçado de tentar não pensar em nada é que isso traz à tona os problemas que nos preocupam. Não importa o que eu tentasse, os pensamentos continuavam vindo. Um telefonema da Edith 2 semanas atrás, explicando que a família iria se mudar de Forks. Ela então me contou sobre a festa de aniversário da Bella e como um simples corte de papel resultou em um desastre. Jasper estava desesperado de culpa por não ter conseguido resistir à sua natureza naquele dia, e Edward se sentia culpado por Bella estar em perigo mais uma vez por culpa dele. Edith votou contra a saída, mas ela e Carlisle foram um voto vencido. Ela explicou que Edward havia usado favores que devia ao resto da família para conseguir o que queria. Mais do que um pouco chateado, desliguei na cara de Edith e liguei imediatamente para Bella. O fato de o número dela ter ido direto para a caixa postal só me impediu por uns 5 minutos. Antes de eu me lembrar do telefone fixo que Charlie precisava ter para o trabalho. Charlie atendeu imediatamente, e o alívio em sua voz ao me encontrar do outro lado da linha era evidente. Ele explicou rapidamente que no dia em que os Cullen deixaram a cidade, Bella havia se perdido na floresta. As buscas duraram a noite toda e boa parte da madrugada até que Sam, da reserva Quileute, a encontrou. Desde então Bella estava praticamente catatônica. Ele chegou ao ponto de ligar para René e pedir que ela viesse à cidade para levá-la a Jacksonville, na esperança de que uma mudança de ares ajudasse. Mas Bella explodiu e fez uma birra como nenhum dos pais jamais tinha visto. Senti-me culpado por não ter pensado em dar esse número para Charlie, caso ele precisasse de mim, e me desculpei profusamente. Sabendo que minha irmã precisava de mim, não hesitei, apenas disse a Charlie que chegaria assim que conseguisse ir ao aeroporto. Então desliguei o telefone. Comecei a percorrer a casa, juntando tudo que levaria comigo. Espero que a tribo não tente me manter aqui, depois de tudo que Bella fez por mim. Como eu poderia não estar lá por ela? Meu telefone via satélite tocou e vi que era um número de Charlie, então atendi imediatamente. Você se esqueceu de alguma coisa, Charlie? É melhor você não voltar até terminar tudo o que precisava fazer lá, Thomas. Era Bella. Sua voz soava rouca e cansada. Seu tom era áspero, mas ainda frágil, como se ela estivesse se segurando por um fio. Você foi magoada, Bella. Como posso ficar longe? Você esteve lá por mim, então eu estarei lá por você. Nem pense nisso, Thomas. Você não pode consertar isso. Você não pode me consertar. O que você está fazendo aí é mais importante do que ficar sentado me vendo chorar no meu quarto. Não quero te ver até que você tenha aprendido tudo o que precisa. Bella, não. Sua voz falhou, mas suas palavras permaneceram firmes. Você foi embora por um motivo. Você deveria voltar mais forte. Não faça o sacrifício que você e Edith fizeram só para voltar por quê? Só porque eu estou destruída. Eu vou sobreviver, vou até voltar para a escola e tentar não preocupar tanto o Charlie. Mas até você poder dizer que superou isso, não volte. O que ela disse fazia algum sentido. Mas mesmo assim eu odiei, e disse isso a ela. Eu odeio isso. Eu também, ela sussurrou. Mas fique. Por favor, por mim. Arranquei minha mente daquela lembrança e percebi que estava completamente transformado em minha forma de tigre. Outro fracasso. Mais um mês se passou e eu finalmente estava progredindo de verdade. A parte mais difícil da minha transição foi encontrar uma maneira de interromper a atração do fogo. As pessoas aqui falavam de uma barreira que precisavam romper, mas eu não tinha nenhuma, então tive que criar uma. Na verdade, ajudou quando imaginei uma espécie de botão giratório na minha mente. Hoje eu estava treinando com o grupo novamente, mas desta vez minha oponente era Gal Mei. Ela era do clã da raposa e extremamente bonita. Quando nos conhecemos, ela foi muito indiferente comigo. Mas ultimamente eu percebia que ela estava tentando se aproximar. Porém, por algum motivo, havia um olhar em seus olhos que eu não gostava. Ela era calculista demais, eu acho que essa seria a palavra. Dorje acabou se tornando um dos meus poucos amigos aqui depois que se recuperou. Ele era o único que se dispunha a sentar e conversar sobre como tinha sido a transformação para ele. Descobri que, na verdade, era o irmão mais velho dele, em forma de Yak, que eu havia jogado para fora da trilha no meu primeiro dia aqui. Essa conversa levou a outra revelação.
Quando estão em forma humana, eles conseguem extrair um pouco de força de sua ligação, mas apenas o suficiente para serem cerca de 2 vezes mais fortes que o normal. Quando estão em sua forma totalmente transformada, eles são tão fortes quanto o animal seria na natureza. Mas quando assumem sua forma híbrida, eles adquirem a força de sua forma totalmente transformada, além do tamanho e da destreza de um corpo humano. Essa última parte me deixou boquiaberto. Explicou a velocidade absurda de Dorje para algo que parecia tão volumoso. Também me fez perceber por que os clãs daqui conseguiam manter os vampiros afastados sem pedir ajuda externa. As formas híbridas não eram apenas monstros de mitos, eram armas, forjadas para combater os seres frios de frente. Dorje sorriu ao explicar, como se estivesse me revelando um segredo que só os guerreiros conheciam. É por isso que você nunca deve nos subestimar, disse ele, batendo no peito com um punho grande o suficiente para amassar pedra. Um iaque pode parecer lento, mas quando os chifres e cascos aparecem, você não vai mais rir. Eu não tinha rido naquela época. E com certeza não estava rindo agora, encarando a Gao Mei no ringue. Seus olhos brilhavam, astutos e penetrantes, enquanto ela me rodeava. A raposa dentro dela estava sempre presente, mesmo quando parecia humana. Suave demais, graciosa demais, consciente demais de como cada movimento atraía olhares. Os outros poderiam se distrair com sua beleza. Eu não. O que eu vi era cálculo. O mesmo olhar que Jasper costumava ter quando jogava xadrez paciente e predatório, já 3 jogadas à frente. Girei os ombros, o calor do meu fogo preenchendo meus músculos. Eu tinha feito algum progresso com o truque do Diao, diminuindo a velocidade da puxada para não pular direto no tigre gigante. Hoje seria o teste para saber se funcionava conscientemente ou se eu ainda estava me enganando. Eu não podia contar com o fato de que ele surgiria subconscientemente como na minha luta com Dorje. A Gao Mei sorriu, mas não era um sorriso amigável. Não se contenha, Raizel, disse ela com uma voz suave como seda escondendo o aço. Quero ver quem você realmente é. Mostrei os dentes num gesto entre um sorriso e um rosnado. Cuidado com o que deseja. E então ela se mudou. Ela era mais rápida do que qualquer vampiro que eu já tinha visto, incluindo Edward. Seus movimentos eram fluidos como água, impossíveis de prever. Num instante, ela estava à minha frente, no seguinte, deslizava para o meu lado, sua palma atingindo minhas costelas com precisão cirúrgica. O impacto doeu, agudo e preciso. Não era uma tentativa de me ferir, mas um golpe para abalar meus nervos, para me mostrar que ela conseguia penetrar minhas defesas sem esforço. Respondi com um golpe rápido, mas ela já não estava mais lá. Ela havia escapado do meu alcance com um giro de quadril que parecia mais uma vez fácil. Certo, vamos tentar isso. Mentalmente girei o botão para o aquecimento, com a intenção de apenas aproveitar o calor da fogueira. Embora eu não pudesse sentir, uma tensão pairava no ar. Mais tarde, Dorje me disse que a sensação era como a de um predador saindo de repente. Um medo instintivo lhe tirou o fôlego. Os olhos de Gao Mei nunca se desviaram dos meus, mesmo quando ela deu alguns passos para trás. Quando avancei para manter a distância, ela girou o corpo, rodopiando, chutou baixo em direção ao meu joelho, mantendo o olhar fixo em mim o máximo possível, calculando, testando. Ela queria ver como eu reagiria. Como se estivesse entediado, estendi a mão e agarrei sua perna antes que pudesse me atingir, empurrando-a para trás e desequilibrando-a. Ela cambaleou para trás 2 passos. Ela acenou com a cabeça, como se minha reação confirmasse algo para ela. Então seu corpo ondulou. Ossos estalaram, sua coluna arqueou e suas mãos se alongaram, transformando-se em dedos com garras e unhas escuras. Seu rosto não mudou muito, apenas ficou mais afiado, mais astuto, mas sua aura se transformou completamente. A raposa havia emergido da mulher. A multidão se animou quando sua cauda surgiu de repente, uma elegante pluma castanha que balançava atrás dela como se tivesse vida própria. Agora sussurrou ela com a voz soando estranha, vamos ver que tipo de fogo arde em um Raizel. E então ela desapareceu da minha vista. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.